Eu vou passar a palavra para o Eduardo Iver, que irá falar sobre uma cultura de paz. Nós temos ouvido muita coisa sobre a paz, né? Muitos discursos, muitas falas sobre a paz, mas o que nós observamos é que o mundo está cada vez mais envolto nos mais diversos conflitos. O número de guerras vem aumentando e não só guerras entre países, mas conflitos entre pessoas, dentro da família, conflitos entre etnias, entre pessoas que professam fés diferentes. E o que nós percebemos é que falta uma percepção de que nós todos somos filhos do mesmo Pai Celeste e da mesma Mãe Natureza, ou seja, nós todos somos irmãos. Embora se fale muito em fraternidade, mas na prática as pessoas continuam muito egoístas. Eu lembro que muitos anos atrás eu li um artigo da Joy Mills. A Joy Mills é uma americana que foi, durante um tempo, inclusive vice-presidente da Sociedade Teosófica Mundial e escreveu muitos livros, uma grande líder teosófica. E eu tive com ela, inclusive, em Adyar durante um período. E ela, nesse artigo ela fala: deseja o homem realmente a paz? Ela faz esse questionamento, porque as pessoas falam em paz, mas não conseguem traduzir esse anseio pela paz numa prática de vida, num estilo de vida que possa ensejar uma cultura de paz. Então, eu acho esse questionamento da maior importância, porque nós geralmente imaginamos que a paz vai ser fruto de algum acordo entre líderes políticos ou entre líderes religiosos, mas, no fundo, a paz só poderá haver quando houver paz no coração de cada ser humano. Os conflitos que nós observamos no mundo, no fundo, são uma extensão do conflito que existe entre pessoas, como eu e vocês. O conflito parece que está entranhado no modo de vida que nós utilizamos. Nós ainda somos educados e vivemos numa sociedade em que a competição é muito colocada como uma coisa natural. Eu me lembro quando eu estava na escola, existia uma competição muito grande entre os estudantes, porque tinha aquela comparação, né? Tinha o primeiro da turma, o segundo, o terceiro, e tinha aquela escala, né, dos melhores. Todos queriam chegar lá para ser o melhor da turma, mas só um conseguia, né? E alguns estavam sempre mais atrás porque não conseguiam dar conta, né? Não tinham capacidade de corresponder àquelas expectativas tão elevadas que haviam no meu colégio. E, na época, não se considerava as múltiplas inteligências, que às vezes a pessoa é muito boa num tipo de inteligência, mas não tanto na outra. Existem múltiplas inteligências e uma pessoa que às vezes não consegue um bom resultado na escola, porque aquele tipo de atitude, aquele tipo de estudo que está sendo feito não reconhece as diferenças, não reconhece essa multiplicidade de maneiras de ser das pessoas e dos homens e mulheres. De maneira que nós precisamos nos questionar, será que nós estamos levando uma vida realmente sensível, altruísta, que visa, antes do nosso bem, o bem comum, o bem da sociedade? E como é que nós podemos aceitar uma realidade como nós observamos no mundo, onde existem pessoas cada vez mais ricas, com fortunas crescentes, que cresceram até durante a pandemia, e que existe um número cada vez maior de populações, de povos e de grupos humanos sujeitos a uma miséria cada vez maior, muitas vezes agravada pelas questões ambientais, pelo aquecimento global, pela desertificação de muitas áreas,
pelas inundações, pelos desabamentos. Então, nós vemos que existe pouco cuidado para dar conta dessas diferenças sociais. Nós percebemos que existe uma diferença muito grande, né, um hiato muito grande entre os mais ricos e mais pobres, ou seja, a concentração de renda que vem se acentuando ano a ano. Cada ano, os mais ricos ficam mais ricos e os mais pobres, mais pobres. E como é que nós podemos aceitar uma condição dessa sem nos revoltarmos, sem buscarmos uma alternativa que viabiliza uma inserção de todos? Outro dia eu estava assistindo um vídeo sobre Ladakh. Ladakh é uma região na Índia que fica no estado da Caxemira, lá bem na região mais alta, onde ficam os Himalaias. Eu estive lá 2 vezes, inclusive, e é um povo, em grande parte, que professa a religião tibetana, né, o budismo tibetano, e a maioria deles são de origem tibetana. Muitos fugiram, inclusive, na época que houve a invasão do Tibete pela China. E, assim, há muitos anos atrás, havia uma cultura de cooperação muito grande entre as pessoas. Os vizinhos se ajudavam. Na época da colheita, uma família vinha ajudar a outra a colher, depois havia a reciprocidade, né? Sempre aquele sentido da comunidade. Tudo era resolvido localmente, havia os grupos, inclusive os anciãos tinham muita voz, e eles conversavam e resolviam suas questões localmente. Toda a alimentação era provida localmente e havia muita harmonia, embora, do ponto de vista ocidental, havia muita pobreza, porque o PIB lá é baixíssimo, porque não corre dinheiro. É sempre um sistema de troca, de cooperação, um cedendo o que tem para o outro, né? E aí, nesse filme, eles mostram como, em poucos anos, houve uma invasão do estilo de vida ocidental pela TV, pela internet e pela força do capitalismo, né, que começou a levar produtos já assim, industrializados e todo tipo de produto que fazia com que o que era manufaturado, o que era produzido localmente, perdesse a atratividade e não conseguisse competir. E aí houve um êxodo rural para as cidades e a pobreza aí realmente se instalou. É interessante que tem uma mulher que coordena o filme, Helena, o sobrenome dela é difícil de pronunciar, mas ela diz que entrevistou uma pessoa e perguntou: onde estão os pobres aqui em Ladakh? Isso no passado. E aí ele perguntou: não, aqui não tem pobres, todos vivem em harmonia, todos vivem bem. E 8 anos depois, ela teve com essa mesma pessoa, depois que tinha havido essa grande invasão, assim, da cultura ocidental na região, e aí ele se sentia pobre. Ele e praticamente toda a população se sentia pobre porque ele se comparava com o padrão ocidental, que chegava pela televisão, que chegava pela internet e assim por diante. Então, eles passaram a se sentir pobre e quiseram imitar o estilo de vida ocidental. E é lógico que aí começou a competição, começou realmente um empobrecimento cada vez maior da população. Então, nós temos que começar a questionar os nossos meios de vida e até que ponto que as nossas atitudes não estão propiciando esse agravamento dessa situação mundial, esse grande hiato entre ricos e pobres e também todas essas guerras que são fruto dessa situação de desigualdade, de desunião e de fragmentação da estrutura social que não consegue mais se manter unida em função de toda uma pressão externa que visa beneficiar uns poucos em detrimento da maioria. Então, eu queria deixar essa reflexão, porque não há um único caminho. Eu acho que o que nós precisamos fazer é refletir e verificar como que nós podemos contribuir para que haja uma real fraternidade no mundo.
em vez de aceitar como inevitável a situação que existe no mundo hoje, o que nós podemos fazer para minorar todo esse sofrimento e tanta desigualdade e tanta situação de flagelados pelo clima, pela miséria, pela fome que existe no mundo. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar, até uma provocação, porque tudo depende de nós. Se nós não nos transformarmos, o mundo também não se transformará. Isso é uma coisa que Krishnamurti sempre enfatizava, que nós somos o mundo. E se nós queremos mudar o mundo, nós temos que realizar aquela que ele chamava uma revolução interior, não uma revolução econômica ou política ou de qualquer natureza, mas uma transformação radical da nossa maneira de ser. O Krishnamurti dizia que guerra é uma somatória de milhões de guerras individuais. Só reforçando essa ideia de a paz começa dentro de todos nós. Faz parte dos documentos da União Planetária a expressão que nós devemos buscar a consciência coletiva da responsabilidade individual. Cada um de nós tem que perceber que os paradigmas que se estabelecem numa sociedade são a soma dos valores que são apresentados. Quando havia escravidão, é porque, ou povos escravizados, é porque a consciência coletiva admitia isso. Então, nós fazemos parte de uma consciência coletiva. Então, é importante a atuação individual. Olha que interessante a gente juntar o nome de coletivo com individual. Quer dizer, individualmente, somos responsáveis pela consciência coletiva. E, por isso, é preciso mudar essa consciência coletiva para um dia ter a consciência coletiva do amor universal. Eu lembro que o Triquirim costumava dizer, enquanto houver derramamento de sangue, a matança de milhões de animais, haverá guerra. Deu para escutar? Equilibrar o karma, né? Diz que o câncer também vem do karma coletivo, que a gente provoca tanto sofrimento dos animais, tudo que aqueles animais passaram de horror durante matanças, diz que quando a gente mastica a carne, aquele horror, medo, pavor, tudo vem para a gente. Então, um dos caminhos, talvez, é vegetariano para ter mais paz no planeta, né? Se a gente olha a história da humanidade, né, nos 6.000 anos de história escrita, que a gente tem os livros sagrados como referência, a gente vê que as tentativas de mudança individual foram muito grandes e muito fortes. Não é? A partir da vinda de avatares ou grandes educadores divinos da humanidade, grandes civilizações surgiram. As que conseguiram até hoje se manter vivas têm um livro sagrado como centro de energia. No entanto, além da transformação individual e a provocação que eu faço agora, nós precisamos de algo mais. Se nós não tivermos um sistema organizado para somar forças, somar ideias, não é? Para poder ter uma resultante na mesma direção, nós vamos fazer N tentativas de mudança individual e não vamos ter o resultado coletivo. Então, eu acredito que nós precisamos pensar numa nova organização social. E não pode ser mais a organização social na forma piramidal ou a árvore, né? A árvore de Natal com uma estrelinha lá em cima e um montão de gente embaixo. Porque enquanto nós tivermos esse modelo, tem até uma crítica muito bem feita a esse modelo, que diz que todo mundo quer ser a estrelinha da árvore de Natal. Todo mundo quer estar na posição mais alta. Então, nós precisaríamos de um novo modelo gerencial coletivo, onde
nós não tenhamos mais aquela figura que é a estrelinha da árvore de Natal. Um psicólogo, há muitos anos atrás, na comunidade Bahá'í, falou uma coisa muito interessante. Ele disse que a paz é circular e horizontal. Por que é circular? Porque todos os pontos do círculo estão equidistantes do centro. Então não tem ninguém mais igual perante a lei do que os outros. E horizontal, ou seja, não tem ninguém em posição superior à do outro. Então, eu acho que isso é um alerta, porque até o ponto que eu consigo enxergar nas minhas limitações, né, esse modelo administrativo já se esgotou, seja no mundo e seja nas sociedades. Enquanto nós tivermos o modelo de árvore de Natal, nós vamos ter competição. Enquanto nós tivermos competição para ser a estrelinha da árvore de Natal, nós nunca vamos ter paz. Então, é necessário uma mudança muito grande nos sistemas de organização. Obrigado. E eu tenho visto com muita preocupação a questão do avanço da tecnologia. Eu sou professor da área de computação aqui da UNB, e as consequências disso que a gente está vivendo no mundo, né? E a preocupação, sobretudo, com as crianças, né? Eu tenho 6 netos hoje, e eu vejo os meus netos de 14 e o de 2, né? Cada vez mais olhando para alguma coisa que os está engajando num processo psíquico de consumo de mídia digital, né? Isso é consequência de um avanço de uma entidade, que eu chamo de tecnologia, sobre os nossos dia a dia, o que a gente faz, como a gente pensa, né? Mais próximo, né? Então, assim, eu acho que isso é o grande produtor de desigualdade do mundo, é o problema da assimetria no domínio da tecnologia, né? Por outro lado, há um paradoxo nesse processo também, porque, no meu entendimento, né, essa própria espaço de tecnologia e a forma como ele vem sendo trazido, sobretudo a questão da inteligência artificial, que está tão próxima, né, ela tende a construir outras entidades que são mais ativas, aprendem mais rápido do que nós próprios seres humanos. Então, eu acho que a gente está vivendo um problema existencial, né, enquanto espécie nesse planeta. E isso, né, está produzindo consequências de uma coisa, né, que a gente precisa agir, né? E eu só penso hoje, Celina, que talvez o único espaço que a gente tenha que buscar para tentar fazer com que nós, quanto espécie nesse planeta, ainda possamos passar algumas gerações, né, fazendo a humanidade ser cada vez mais humana, é formar essas crianças, transformar essas crianças, né, trazendo-lhes humanidade, né? E para isso a gente está enfrentando um problema muito sério, e eu vejo isso, porque eu sou professor, né, de um coordenador do curso de licenciatura em computação aqui da UNB, né, que é como é que a gente lida com esse conhecimento da tecnologia que, por um lado, tende a nos engolir enquanto espécie, né, e também, por trás disso, existe um processo que é meio desumanizante, né, de uma estrutura concentradora de capital, e que, no centro disso, acumula muito rapidamente, né? E a gente vê hoje, as maiores empresas do mundo são as detentoras de tecnologia da informação, e, nesse exato momento, a inteligência artificial ela é dominada por um conjunto de 5 grandes empresas do mundo inteiro. E é isso, né, que a gente precisa entender como sendo, talvez, algo que tanto pode nos afetar enquanto humanos, né, e que alguns dizem que talvez a paz venha pela substituição, né? Isaac Asimov, por exemplo, em 42, falava que a tecnocracia talvez venha a conduzir a um equilíbrio, né, da economia mundial em função da questão meioambiental. Mas eu acho que a gente precisa voltar realmente para as nossas crianças, né? E a gente tem um problema muito sério no mundo inteiro hoje, que é pouca gente quer ser professor dentro de uma escola. E se você entra dentro de uma escola no Brasil, as condições precaríssimas, né,
dentro de uma juventude que está antenada com outra coisa, e é muito difícil hoje a gente atrair atenção, e porque, na verdade, aí, assim, quando a gente olha a sociologia da educação, né, ela fala sobre os professores, normalmente eles vêm de uma geração e os estudantes vêm da geração seguinte. Mas o que a gente está vivendo agora é o professor, ele vive no espaço que tem N gerações dentro da sua sala de aula, dentro do seu espaço. Então, é muito difícil lidar com essa realidade, né? E aí a gente vê, não, o professor... E aí, assim, a minha grande... Né, assim, a inteligência artificial vai substituir o professor? Ela pode, hoje, muito facilmente levar muitas pessoas a acreditar que ela é melhor do que o professor, né? Isso é uma questão muito séria, e quando isso acontecer, né, se nós, como professores que fomos ou que somos, né, somos aqueles que formam o próximo humano, se o professor agora vai ser inteligência artificial, quem vai ser o próximo humano? Ele vai formar mais humanos ou ele vai formar mais desse processo que nos tira a humanidade, né? Então, são preocupações que eu acho muito importante que a gente precisa lidar com elas, e são questões de ação urgente a serem tomadas. Tudo o que foi dito é do conhecimento geral, inclusive na área de saúde e principalmente da neurociência. As pessoas estão adoecendo gravemente em consequência do uso inadequado de iPhones e tablets. No mundo inteiro, e já há muita publicação a respeito disto. Mas, em geral, tudo o que você falou diz respeito ao questionamento da beleza da palestra do professor Eduardo Wissler. Ele puxou o assunto, e esse assunto é o cerne da Tribuna Livre pela Paz. O que é que se pode fazer para modificar esse caminho de perigo, de abismo, que ameaça a humanidade? A origem das coisas. Realmente, Mário Brasil e eu estávamos conversando, e Mário dizia que há cerca de 20, 15 anos atrás, as coisas não eram diferentes, como isso que agora a Tribuna pela Paz quer reconstruir na Universidade de Brasília. As pessoas se arriscavam a dar opiniões, a ter ideias próprias e tentar utilizar a argumentação no sentido de influenciar a mente das pessoas bem-intencionadas. Isso está desaparecendo ou já desapareceu? O que nós estamos vendo, na verdade, agora, está no cerne daquilo que uma vez um querido amigo aqui, uma pessoa incrível, o professor Amadeu Cury, disse para mim. Me perguntou primeiro, o que é que você está querendo fazer? E eu respondi, eu estou querendo ver a origem daquela coisa. Aí ele disse, mas isso é muito complicado. Tudo que envolve a origem e causa das coisas é complicado demais. E é o que nós estamos vendo. De qualquer maneira, eu tenho a impressão que o cidadão, ele tem sido, vamos dizer, consumido pelo sistema que nos dirige, pelas leis que são colocadas e que dizem que hoje só existe um Deus, que se chama dinheiro. É o Deus que realmente manda, é dinheiro. Para algumas pessoas, talvez a grande maioria seja. Para outras, eu acredito que não. Não é? Existem coisas mais importantes, e uma daquelas foi a palavra final do Ulisses aqui, não é? O fundamental é o amor. Acaba de chegar de uma área protegida, na qual eu mantenho relações estreitas durante 49 anos, quer dizer, metade da minha vida. É um lugar de paz, uma paz que nasce todas as manhãs, dorme todas as noites e se recupera para enfrentar um novo dia. Nesses últimos dias eu recebi alguns professores para um banho de floresta, um banho de cerrado, que o meu sítio, o sítio não é meu, mas o sítio que eu protejo, do qual sou hóspede, como todas as árvores são lá.
E este banho de cerrado é para algo muito importante. É aprender a ver e a pensar sobre a biodiversidade. Então, entrei com os amigos, entramos no cerrado, e eu me posicionei num lugarzinho onde havia 3 elementos da biodiversidade. E perguntei, então, aos que me acompanhavam, o que você pode identificar como biodiversidade, assim, nesse olhar, assim como eu vejo o Riedel, assim como eu vejo o Isaac, assim como eu vejo e distingo as pessoas aqui dentro. O que vocês distinguem aqui? Olharam, caminharam um pouco e mal se davam conta que eles estavam imersos em milhares de pequenos seres vivos que falavam com eles sem eles compreenderem a voz. Então, de repente, se iluminou a cabeça de alguém e disse, aqui tem uma teia de aranha. Que bonito. E aqui? Aqui tem um cupim. E aqui? O que? Tem uma calhandra. São 3 coisas diferentes. E o que mais que vocês veem? Mas aqui tem muita coisa. Não daria para mencionar, mas você não acha que tem alguma coisa aqui que se pode ver? Nenhum dos participantes mencionou a pessoa. A criatura que foi ver aos outros seres vivos estava de fora. Isso quer dizer que nós não conhecemos a nossa mãe ainda. A natureza está do lado de fora de toda a nossa vida, e talvez esse seja um dos pontos essenciais de toda a cultura e de toda a educação, desde a infância até a minha velhice, é compreender a auto-organização da natureza. Então, a natureza, o que ela é? O que ela mostra? Eu não estou falando da água, do solo, do vento, do calor. Eu estou falando dos seres vivos que a natureza produz. Isso é que é importante. E nós fazemos parte. A natureza é feita de seres vivos, humanos e não humanos, que dialogam e pertencem à mesma teia da vida. Aí eu fiquei pensando numa frase do antropólogo da Mata, um mineiro, que depois de muito discutir com seus colegas, falando sobre igualdade e desigualdade, ele perguntou assim, na lata de todo mundo, quem é que quer igualdade aqui? Realmente, não se trata de igualdade, e também não se trata de desigualdade, mas trata-se de ter na natureza uma mesa para todos. A natureza dá a mesma mesa para a árvore alta e para a vegetação pequena. Ela dá a mesma comida para o gavião e para o beija-flor. Então, esse conceito da biodiversidade é que tem que penetrar no cérebro humano e começar a pensar numa mesa comum para a espécie humana, assim como a natureza dá a mesa comum para todos os seres vivos. Nós vivemos da natureza. As vidas se alimentam de vidas. E na natureza, nenhum rio, pequeno ou grande, chega sozinho ao mar. É o que o Eduardo falou da cooperação, etc. No começo do século XIX, nas eleições americanas, os democratas estavam mais ou menos assim, com boas perspectivas de vitória. E os republicanos reagiram. E como parte da reação republicana, eles reuniram aquelas grandes famílias americanas,
as grandes famílias do dinheiro, os Morgans, os Vanderbilts, os Rockefeller, os Fords, para arrecadar dinheiro para realmente impedir que os democratas pudessem vencer as eleições. Bom, numa dessas reuniões, um dos representantes de uma dessas famílias, agora não me lembro, e tentando convencer realmente a necessidade de arrecadar fundos para impedir que os democratas vencessem as eleições. Então, publicamente, ele disse o seguinte, que ele acreditava em duas coisas. A primeira era o dinheiro, e a segunda ele havia esquecido. Né? Isso aí foi objeto, inclusive, de um excelente documentário que passou naquele canal muito bom que tem na televisão, curta, né? Sobre o capitalismo americano. O que isso significa? Bem, primeiro, essa ideia está de pé. O capitalismo realmente ele está de pé. Então, aqui hoje, as reflexões que ocorreram aqui hoje. Eu acho que existem, pelo menos, dois planos que nós precisamos enfrentar. Neste plano que já foi colocado anteriormente, inclusive pelo nosso orador inicial, aquele plano do cotidiano, a nossa autorreflexão, até chegar àquilo que o Dr. Ulisses também se referiu, essa consciência coletiva, extremamente importante. Agora, nós não podemos abrir mão também de nós caminharmos na direção de um contrato social mais amplo, que foi objeto também até de considerações anteriores. E isso é importante. E, nesse sentido, nunca será demais assim a gente sempre colocar assim, aquelas grandes reflexões que, ao longo da história, foram feitas a respeito de uma cultura de paz, realmente de encontrar quais seriam as condições para uma paz mundial. E, nesse sentido, isso já começa até em tempos antes de Jesus Cristo, e mais recentemente aquele filósofo Kant, no seu projeto de paz perpétua, né? Que realmente eu acho que é uma questão que vale a pena, doravante, também entrar na agenda, né? E em todos esses projetos de paz históricos, parece que há uma ideia comum. Nós precisamos de uma instância superior aos países, aos quais os países pudessem também obedecer. É certo que essa instância superior hoje é a Organização das Nações Unidas, mas nós podemos verificar o que ocorre hoje na Ucrânia, o que ocorre, né, no conflito Israel-Palestina, né, que a própria ONU encontra grandes dificuldades realmente para poder ter uma ação mais concreta. Mas, de fato, essa ideia de uma instância superior, ela permanece de pé. Realmente, esse é um dos caminhos que nós não podemos realmente abrir mão. É fundamental, uma instância superior que realmente os países possam se subordinar. Quer dizer, nesse sentido, então, nós teríamos pelo menos assim duas nacionalidades, né? Uma que seria a nossa nacional brasileiro e outra que seria essa ideia de uma nacionalidade também universal, ao qual nós precisamos prestar conta. Muitos progressos já foram feitos nessa direção, e muitos esforços. Alguns deram certos, outros infrutíferos, mas, de qualquer forma, eu acho que essa ideia de uma instância acima dos países, eu acho que isso, em termos de busca da paz humana, é uma ideia que eu acho que ela continua na nossa agenda de discussões. Muito obrigado. Então, a gente está na Universidade de Brasília, onde tem milhares de estudantes de todas as áreas. E estou tendo a oportunidade de vê-los mais de perto, né, nesse trabalho junto com o CEAM e o CAFÉ, né? O CAFÉ é o núcleo do CEAM, né? Ciência, Arte, Filosofia e Espiritualidade. E, para mim, assim, eu acho que temos sempre na minha cabeça assim, botar a mão na massa, sabe? Eu estou acompanhando a proposta da União Planetária com o CEAM de trabalharmos com esses alunos
E eu acho que a gente tem que, nesse trabalho, sair um pouco da teoria, ou trazer a teoria, mas, acima de tudo, escutar esses meninos. Escutá-los, acolhê-los, acolher esse sofrimento, porque todos estão sofrendo. É o que eu estou podendo constatar. Só basta a gente abrir um grupo de escuta, de fala e de construção de vínculos solidários, que eu tive a oportunidade de fazer, esse sofrimento vem assim à tona. E eu acredito que, se a gente ficar só na teoria e não trazer essa oportunidade de acolhimento, vai ser mais uma teoria para eles, porque eles já estão, né, dentro da qualidade intelectual que eles têm, né, de receber uma série de conhecimentos. Isso não vai torná-los um profissional mais acolhedor, mais construtor da paz, não vai fazê-los um multiplicador da paz, nem do humanismo, da generosidade, da compaixão. Então, eu quero reforçar aqui essa proposta de fazermos esse trabalho União Planetária e Universidade de Brasília, porque eu acho que, a gente não vai abranger a população brasileira toda, mas a gente, pelo menos, começa. E se a gente botar um embriãozinho, quem sabe as outras universidades não possam fazer um acompanhamento, até repetir essa tribuna em outras universidades, e também esse trabalho dessa conjunção, né, de esforços da universidade com outras entidades que possam realmente entrar no circuito de uma universidade, não só como professor que vai trazer o conhecimento, que é fundamental para futuros profissionais, mas também acolher essa turma que será multiplicadora dessa nova concepção. A gente precisa compreender a natureza da tecnologia e entender que ela, enquanto produtora de desigualdade, ela só existe dessa forma porque a base da sociedade está alienada do processo. E ela não se reconhece como capaz de produzir tecnologia no território, né? Então, essa desterritorialização trazida pelas mídias digitais, que faz com que a gente fique engajado no consumo de mídia desde que acorda de manhã cedo, a primeira coisa que faz é pegar no celular e fica naquele ciclo, né? E a criança, no seu córtex pré-frontal ainda, incapaz de tomar decisão, está sendo viciada nesse processo. Então, isso é um problema de desterritorialização, né? A gente precisa entender que o lugar, né, o espaço onde a gente vive, o bairro, a comunidade, é dali que essa tecnologia capaz de libertar, ela precisa ser construída. E a gente vê hoje, então, são coisas muito simples que podem ser feitas. Isso eu estou tentando, assim, né, justificar uma ação, né, que é um pouco do que eu estou tentando fazer, né, trazer essa visão de que a inovação, ele não é um processo que você tem que ser alienado a ela. Pelo contrário, você precisa ir lá, se apropriar daquilo e fazer. Eu vou construir, né, a minha vida com as tecnologias que eu tenho e não as que os outros vêm trazer para mim. Então, a gente precisa dessa rejeição ao global, né, a princípio, porque o global também não deixa de existir, mas pensar no local e depois no global e no local. Então, esse olhar, hoje, eu vejo como sendo muito ameaçado pela invasão de tudo que vem de fora, por meio dessas mídias que nos controlam, né, e a gente precisa desconectar desses processos, né, porque é um instrumento de controle muito forte. Assim, eu refletindo sobre o que eu vivi, né, eu sou biólogo de formação, né, de graduação. Mas aí eu me apaixonei pelo poder da tecnologia como capaz de controlar as pessoas, né, e é isso que a gente faz quando a gente desenvolve uma informática. Eu quero controlar todo mundo aqui, tornar todo mundo usuário e dizer, não, você só entra se você fizer A, B, ou C, ou D. Então, esse instrumento de controle que dominou, né, e tem se acumulado, né, ele precisa ser apropriado pela base da sociedade. E como fazer isso? Tem que olhar para o lugar, né? E deixar de olhar tanto para o global, para que a gente possa equilibrar melhor esse processo e trazer mais humanidade para as nossas vidas. Então, existe uma alegoria que o discípulo perguntou para o mestre: qual é a diferença entre o céu e o inferno?
E o mestre falou, materialmente são muito parecidos. Levou o discípulo para o inferno primeiro, e tinha uma grande piscina, com uns 3 metros de profundidade, sem água. E lá no fundo tinha os alimentos. E daí as pessoas no inferno eram que nem nós, só que a distância do cotovelo na mão, aqui o antebraço, tinha 3 metros de comprimento. Então eles conseguiam na piscina agarrar o alimento lá embaixo, mas não conseguiam trazer na boca. Então estavam todos brigando, famintos. E daí o mestre levou o discípulo para o céu. A situação era idêntica, só que a pessoa no céu pegava o alimento lá embaixo e colocava na boca de quem estava mais adiante, em volta da piscina. Então, realmente é fazer alguma coisa individualmente. Obrigado. O importante é como. A gente tem até bastante clareza de que como está não serve, que temos que melhorar. Mas como fazer isso? Eu vejo o seguinte, eu vejo que a nossa vida, de todos nós, é de um grande banquete de oportunidades. Grande banquete de oportunidades. Há 1000 coisas que podem ser feitas. Só não pode ficar na inércia. Quando a gente fica olhando, quem sabe o governo faz, quem sabe os políticos fazem, e outros, pior ainda, que nem sequer esperam dos políticos e de governo. Não, porque o governo não presta, que os políticos não prestam, porque ninguém presta. Tem gente que é negativa, que as pessoas negativas não constroem. Não constrói. Claro que todos nós temos defeitos. Políticos têm defeitos, nós temos defeitos. Como é que eles não teriam? Então, dentro de uma percepção de que nós somos seres imperfeitos, mas temos que tentar fazer o melhor, a gente está num grande banquete de oportunidades. O que é preciso fazer? Essa Tribuna Livre, por exemplo, um dia o nosso querido Isaac disse, por que a gente não faz uma Tribuna Livre? Bom, aí primeiro é preciso as ideias, mas é preciso que se faça. É preciso que se faça. Então, não há um caminho único, é por aqui. É por todos os caminhos. E é claro que há algumas regras básicas. As regras básicas, a gente, depois de pensar muito, de analisar muito, de pensar muito, a gente vai conseguir pegar algumas regras básicas. A primeira regra básica é que você não constrói criticando. Se nós queremos um mundo melhor e vamos pensar que vamos fazer um mundo melhor criticando as coisas erradas, não é por aí. Não é com as trevas que nós temos que trabalhar, não é com a luz. Nós temos que verificar o que é que falta, o que é que é preciso fazer. Uma coisa muito importante, que até veio de uma certa forma antes, é a humildade de perceber que somos imperfeitos e que as nossas ideias podem estar equivocadas, e por isso ter a escutatória, eu vi. Quer dizer, existem alguns princípios básicos. A escutatória é uma de ouvir com atenção. Outra delas é de acreditar na possibilidade de fazer. Quem pensa, não tem jeito, já acabou. É preciso acreditar quer dizer, eu acho que é uma série, e não é muito grande não, mas há uma série de princípios que, aplicados a esse grande banquete de oportunidades de trabalho, a gente pode fazer. Claro que tudo demanda esforço. Nada cai do céu sozinho. Tudo demanda esforço. Mas com esforço, com reto direcionamento e com uma continuidade nesse esforço, porque é outro princípio. Nós queremos mudar e vamos fazer por aqui. O caminho até está muito bom, mas no meio do caminho já perdi o meu entusiasmo. Não vai. Então, são esses princípios básicos. Tem como ser feito.
o mundo pode ser mudado. E, certamente, o primeiro passo é mudar a nós mesmos. Enquanto o esforço de mudar, né? Porque, às vezes, a gente não tem nem capacidade para essa mudança. Mas o esforço de verificar que somos todos irmãos, né? Que coisa linda, como é lindo viver um mundo de fraternidade, de amor, em conhecer as pessoas. E é claro que talvez a principal delas seja aquela de que quando a gente vê que um irmão, na nossa avaliação, está errado, que podemos estar nós que estamos errados, mas na nossa avaliação está errado, não vamos criticá-lo, vamos tentar acordá-lo, vamos tentar mostrar a ele. Então, quando se alcança um pouco disso, a vida fica maravilhosa, porque você está com as pessoas de bem, você está muito feliz. Está com aquelas que você acredita que não são tão de bem, você se enche de compaixão por elas. E a compaixão é um sentimento nobre, é uma beleza. Eu tropecei nesse tema do tecnofeudalismo. É uma tese do ex-ministro de Finanças da Grécia, chamado Yanis Varoufakis, que ele diz que o capitalismo já morreu e nós vivemos na era do tecnofeudalismo. Então, as 5 Big Techs, né, elas são o que era o senhor feudal. Houve um ápice do capitalismo, vamos dizer assim, que é a fase imperialista. Aí já tá na fase decrescente. E os grandes senhores feudais do passado são os donos da Google, Amazon, todas as 5, né? Isso. Então você tem esses senhores, você tem, obviamente, com 10 bilhões de habitantes no planeta, você tem 5 senhores que tomam conta de todo o fluxo de dados e como esses dados serão circulados, como eles são criados, como eles vão ser circulados e como esses dados vão servir para os propósitos dele, em primeiro lugar, obviamente. É claro que essa quantidade de informação que tem não vai servir para emancipar a humanidade. Ela primeiro vai escravizar. Depois que eles tiverem bastante lucro, acumularem bastante capital, aí eles vão deixar o que se tem é as sobras. Nós acreditamos que as áreas unidas jamais serão vencidas, né? Então, como eles estão se unindo para criar esse técnico-feudalismo, nós temos que nos unirmos para criarmos um técnico-humanismo, né? Não há como nós fugirmos mais disso. Quer dizer, a maior máquina já inventada até hoje, né, e que provavelmente vai ser, talvez, por milênios, é o ser humano, né? Não tem dúvida. Cada vez que você mergulha no aspecto da complexidade física, né, da complexidade de captação e troca de energias, que muitas culturas chamam de prana, mas são simplesmente captação e troca de ondas, né? De todo o espectro de ondas que nós temos, né? Desde principalmente da luz, mas não só da luz, do som e tudo mais, né? Quando nós pensamos na complexidade, que é uma emoção, um sentimento humano, né? Coisas que até hoje os filósofos, os neurocientistas, os psicólogos, os psiquiatras estudam e sabem que sabem pouco ainda dessa complexidade, né? Como é que funciona, por exemplo, em que parte do cérebro eu olho para alguém e me apaixono? Ninguém sabe isso. Sabe? No fundo, lá no fundo mesmo, não sabe. É uma complexidade tão grande de dados que é trocada dentro do cérebro e em todo o corpo humano, né,
que a gente realmente sabe que essa máquina, e principalmente aí a parte mental, né? Que ainda, por incrível que pareça, talvez seja a parte mais frágil nossa. Né? A parte física nossa vem se desenvolvendo desde uma pedra, né? Desde o primeiro estereomorfos lá no fundo do mar, ou seja, são milhares, milhões de anos. Eles vêm colhendo experiência desse processo, desde aquela primeira célula que percebeu que estava ali, de alguma forma, para se dividir e passar a informação dela. Ó, informação. A partir daí, a informação começou a ser a parte mais importante da humanidade. Né? E não o dinheiro. Né? Então, isso aí vem... Depois nós passamos para a questão da energia, desse corpo energético que nós temos. Também tem, mas esse corpo energético que nós temos também tem nas plantas. Alguns dizem que as plantas têm até sentimentos. Né? Aquela experiência feita por aquele japonês com cristais, né, líquidos e de gelo, provou algumas coisas muito interessantes. Né? Se você submete aquele cristal à palavra amor e à palavra ódio, ele vai reagir de uma forma bem diferente. E as plantas parecem também. Né? Então, e você tem sentimentos e emoções, ora, mas os animais também têm sentimentos e emoções. Mas pensar de forma complexa só nós mesmos. Só que esse pensar de forma complexa tem quantos mil anos? Em relação, por exemplo, ao físico que existe nesse animal que começou lá no fundo do mar. Né? Na estrutura física desse planeta, a pedra e toda a estrutura. Tem experiência muito curta. Nós somos os bebês humanos. Né? Nosso processo como ser humano começou, se fôssemos contar em um dia, ele começou talvez há 1 minuto. Né? E essa máquina já alcançou o que nós alcançamos nesse momento. Né? Toda vez que surge uma nova tecnologia, nós temos aquela questão da síndrome do apocalipse. E isso acontece em toda nova tecnologia que se desenvolve. É claro que cada vez essas tecnologias são mais ameaçadoras. Né? Mas realmente nós temos uma máquina muito importante. E as reações já estão existindo. Existem escolas do mundo que estão querendo proibir o celular para as crianças. Existem coisas que estão acontecendo e que estão havendo reações. E aqui, essa é uma reação. Sabe? Nós aqui, de áreas tão diferentes, alguns já de cabelos brancos, outros sem cabelos, e outros ainda jovens, né? Estamos exatamente pensando que precisa se fazer alguma coisa. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo alguma coisa. E isso aqui, pensem que não, mas está crescendo. Muito em breve, não será suficiente esse espaço. É uma questão de tempo. Né? Então, assim, eu acho que a pergunta é essa mesmo. O que há de paz no que você faz? Desde o acordar, a paz com você mesmo. O que tem de paz dentro de você? Eu acho que as várias colocações se somaram para nos trazer uma série de provocações, uma série de reflexões que são da maior importância. E isso acontecendo no seio de uma universidade, da importância da Universidade de Brasília, se reveste ainda de um colorido especial, porque aqui estão pessoas que são da área educacional, que vêm trabalhando, refletindo e sonhando junto por um mundo melhor. E eu acho que esse espaço de reflexão é muito importante, porque as ideias que são geradas aqui não ficam aqui, elas se espalham, porque existe um campo que é muito maior do que esse espaço físico,
que é o campo mental, que toca uma região muito ampla. Então, as boas ideias, especialmente aquelas ideias que tocam o coração, elas se espalham, elas não permanecem apenas aqui no local. Então, acho que o nosso trabalho aqui tem assim, uma grande importância como sendo uma semente de transformação, uma semente de um mundo que nós queremos, vibramos e acreditamos que é possível. Existe muito pessimismo hoje, achando que esse mundo está perdido, com tantas guerras, tanta competição, tanta destruição, mas o ser humano é intrinsecamente divino e, sem dúvida, nós podemos fazer diferença se nós acreditamos que é possível criar esse mundo de paz, esse mundo de cooperação, nós vamos criá-lo. E nesse dia de hoje surgiram muitas ideias interessantíssimas e uma das coisas que ficou claro é que essa mudança virá especialmente através da comunicação e através da educação. Foi falado também de aqueles que detêm o conhecimento estão governando o mundo e têm um poder imenso. Mas não é só ter a informação, é saber utilizá-la adequadamente, saber organizar essa informação e saber comunicá-la. E isso essas grandes empresas estão aprendendo muito rápido a fazer. Mas nós podemos também fazer o mesmo, de forma diferente, de forma não egoísta, de forma não cumulativa, mas dentro de uma perspectiva inclusiva. E eu acho que aí a universidade, a União Planetária e todas as entidades que cooperam nesse sentido têm uma grande responsabilidade de criar uma informação voltada para o bem, uma difusão de ideias, uma difusão de propósitos que possa realmente fazer a diferença e alterar o que nós estamos vendo hoje no mundo. Então, eu queria assim, sugerir que todos nós não venhamos a sucumbir ao pessimismo, ao negacionismo, mas venhamos a acreditar que nós temos um potencial imenso como seres humanos, como seres divinos também, de mudar esse mundo e de criar um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de cooperação, um mundo altruísta. E eu acho que tudo depende de nós. E, mais uma vez, eu falo, eu trago as palavras do Krishnamurti, que se você criar uma grande revolução interior, o mundo se transforma também. Que a chave da transformação do mundo é a nossa transformação interior. Nós temos uma chama no nosso coração que pode se propagar. Quer dizer, o calor, a luz, ela se propaga, né? Ela ilumina o mundo, ela aquece o coração das outras pessoas. Então vamos acreditar que essa transformação é possível, vamos trabalhar arduamente nesse sentido. E uma das coisas que foi colocada aqui hoje, que eu acho muito importante, é valorizar o local. É o que se chama processo de localização, de valorização da cultura local, do conhecimento local, da agricultura local, do alimento local e, especialmente, da visão de mundo da cultura local. Nós podemos fazer isso pela universidade, pela União Planetária e por todos os meios que estão ao nosso dispor para realmente criar esse mundo de amor, esse mundo de cooperação, esse mundo de amizade. E eu acredito que não existe nenhuma força maior que a força do amor. Se nós realmente despertarmos para esse potencial que todos nós temos de amorosidade, o mundo não será dominado por aqueles poucos que tentam manipular e controlar a informação. Nós podemos ser a semente dessa mudança que se faz tão necessária hoje. Namastê.